grandes efeitos. As pequenas coisas podem causar grandes efeitos. Com um pouquinho de insensatez, pesa mais do que a sabedoria. Há um texto em que também foi escrito aqui em Provérbios, que nos diz assim, que há 3 coisas que Deus aborrece: é o pobre orgulhoso, é o rico soberbo, e quem mais? E o velho insensato. O pobre orgulhoso, vocês conhecem alguém assim? Pobre orgulhoso? Não conhece, né? Não. Pobre orgulhoso, rico soberbo, também não existe. E o velho insensato. O que Deus quer dizer com isso? Uma pessoa que passa todo o tempo aprendendo, todo o tempo, pelo menos no lugar onde se ensina, que tem um exemplar da Bíblia na mão, quando não também de uma revista da Escola Dominical do Discipulado, que tem condições de aprender, de absorver o que está sendo ensinado, mas passa-se o tempo, e se a pessoa já na sua tenidade ou na sua idade avançada, alguém aborda na rua e pergunta acerca da sua esperança, ele não sabe responder. Para Deus isso é uma pessoa insensata. E por mais idade que ela possa ter, não vai lhe acrescentar sabedoria, se ela não buscar, como foi lido aqui através do Drummond Bonge também, que os jovens devem procurar o Senhor ainda nos dias da sua juventude, antes que cheguem os maus dias, os dias onde você não tem mais as condições reunidas para caminhar para o lugar de ensinamento, para a igreja. Então deve-se observar enquanto tem tempo, absorver, aprender a palavra de Deus, para não ser um insensato na presença do Senhor. Então, a insensatez ela pode pesar mais do que a sabedoria em alguns aspectos. Pois você note que basta 5 minutos de tolice, 5 minutos de insensatez numa vida e coloca toda essa vida a perder, por causa de 5 minutos que você não pensou, por causa de 5 minutos que você foi precipitado, por causa de 5 minutos que você não decidiu da forma certa, e as condições que trouxe a você foi desastrosa. E para muitas pessoas existem coisas que perduram para toda a vida. Notamos quando uma pessoa, na sua insensatez, naquela falta de sabedoria, naquele momento de decisão, ela não toma a decisão certa e depois, mais tarde, vai lamentar e chorar, e muitas vezes irremediavelmente o seu choro será. Mas louvamos a Deus por aqueles que ainda acorda, se desperta e pede o socorro de Deus, pois o socorro de Deus está bem presente para aqueles que o buscam. Louvado é o nome de Jesus Cristo. 5 minutos apenas, são momentos que passam pela vida da gente, e às vezes a gente tem uma decisão para se tomar, mas precipitadamente nós tomamos essa decisão sem analisar, sem calcular, e daqui a pouco nós estamos em desespero, nós estamos em situações difíceis. Se não vejamos quantas pessoas que passam eu estou falando aqui, já disse no início, como a mim mesmo, como a mim mesmo. Quantas vezes passamos às vezes por alguns shoppings da vida, ou por algumas lojas, só no seu governo não tem problema. Passamos aí, nós observamos alguma coisa e nós queremos comprar, não é verdade? E de repente nós não consultamos o nosso orçamento mensal. E o final é que é o seguinte: nós compramos, mas só isso daqui custa apenas R$100, não vai dar problema nenhum, apenas R$100, no que eu ganho não tem problema. Mas daqui a pouco, logo à frente, vai encontrar uma outra situação, mas só 50, não vai ter problema. O que é R$50 a mais aqui? Isso é pequenas coisas, não vai ter problema. Mas lá na frente tem mais 30, depois mais 15, no final do mês, a choro e desespero, e o dízimo que falta, porque não completou, não deu para dar o dízimo, deixou por último, e não deu para dar nem o dízimo. Porque as pequenas coisas acabam influenciando na sabedoria da tomada da decisão certa. Quem está entendendo essa palavra? Diga amém. E o salmista, ou seja, e Salomão, ele nos coloca de que devemos estarmos prezando em observar que a sabedoria pode ser tomada de assalto pela insensatez ou pela estultícia. 5 minutos de tolice pode colocar uma vida toda a perder. Quantos jovens que não lamentam hoje, porque passou-se o tempo
ou aliás, quantas pessoas já na sua idade hoje não lamenta porque passou-se o tempo e ela poderia ter hoje algumas faculdades, poderia ter cursado, poderia, quem sabe, até feito uma teologia, uma faculdade teológica, está fazendo a obra de Deus com mais afinco, mais propriedade. Quantas pessoas que lamentam por causa de momentos na vida em que a sabedoria pesou menos do que a estultícia, em que o pequeno prejudicou o mais grande. Ou seja, momentos em que não foi tomada a decisão certa e o tempo passou e não tem como fazer mais nada. Quantas famílias que lamentam por causa de momentos de decisões erradas. Quantas pessoas, quantos noivados, por exemplo, que também foram desmanchados por causa de que as decisões foram tomadas erradas, as interpretações também foram erradas, e o final foi de tristeza, de lamento, de choro, e por que não dizer, da separação e do não casamento mais. E aqui nos está dizendo de que essa pequena mosca, ela colocou todo o unguento a se perder. Essa pequena mosca, ela estragou todo aquele pote de perfume. E nós vamos observando que uma mosca tão pequena, ela pode estragar aquele recipiente tão grande de perfume. É o pequeno vencendo o maior. É o maior perdendo por menor. É as coisas pequenas engolindo as coisas mais grandes, porque não são observadas. Eles talvez estivessem preocupados com as moscas que poderiam cair no recipiente, talvez ele teria coberto com uma tela, sei lá, com alguma coisa, e não ter isso acontecido. Mas ali dentro não se entrava animais, não se entrava naquele lugar, nenhum tipo de inseto tão grande que pudesse estragar o seu perfume, então não se importou. Mas quando ele veio observar e sentiu que não estava cheirando bem, e foi olhar, estava estragado todo aquele perfume que havia preparado. Então isso nós vamos observando o poder que tem as coisas pequenas. Elas podem causar grandes efeitos na vida de uma pessoa. Eu me lembro de uma história, acredito mais que isso é uma metáfora, alguma coisa para ilustrar, mas é muito válida, porque é a adolescência que nos traz também uma lição de vida, que diz sobre um lenhador que saía bem cedo com a sua companheira para ir à mata trabalhar. 6 da manhã ele já se dirigia para a mata com o seu machado amolado, ia para o seu trabalho e voltava já quase à noite. A sua esposa, que volta e meia estava em casa e fazia o almoço e coisa e tal, mas estava sempre com ele no trabalho e na mata. E ele tinha de muito tempo já na sua casa uma raposa de estimação, uma raposa que ficava em sua casa o tempo todo brincando com eles ali. E mais tarde na sua vida já conjugal veio a ter um filho, e esse filho, depois de desmamado, ele também ficava em casa, vizinho, tinha uma certa distância da sua casa, e havia esta raposa na sua casa, e ele deixava aquela criança sempre em sua casa, já alimentado, e ia com a sua esposa trabalhar, já bem cedo. E de volta e meia ela voltava lá para atender um pouco e voltava de novo ao trabalho. E ele passava a maioria do tempo com aquela criança, com aquela raposa. E os vizinhos sempre diziam para aquele lenhador: olha, isso daí é um animal, por mais domesticado que seja um animal, um dia esse animal pode ferir o seu filho. E ele dizia: mas que nada, isso é bobagem, pois esse animal eu tenho há muito tempo domesticado e nada poderá fazer de maldade. E isso passou-se o tempo e sempre alguém alertando: esse animal um dia vai estar com fome, vai se alimentar do seu filho. E ele dizia: isso é bobagem, o que vocês falam não tem sentido. E um belo dia, ou um mau dia, ele está retornando para sua casa, como de costume. Aquela raposa sempre saía alegremente ao encontro deles, e naquele dia ela saiu com a sua boca toda ensanguentada, pingando sangue pela sua boca. E naquele momento pairou-se o desespero no coração daquele pai. Naquele momento seu coração fechou, e ele não pensou 2 vezes. Pegou o machado que estava em suas mãos e desferiu um golpe certeiro sobre aquela raposa, e a matou, e ela tombou ali mesmo. E entrou desesperadamente para sua casa para observar
o estrago que ela tinha feito. E quando ele chega, para sua surpresa, seu filho estava no seu leito, deitado, dormindo tranquilamente e seguramente, mas ao seu lado estava uma cobra grande estraçalhada. Ele matou precipitadamente aquela raposa. Voltando para nós, o que isso quer nos dizer? Quantas vezes nós causamos prejuízos a pessoas? Quantas vezes nós precipitadamente dizemos coisas? Quantas amizades que de tanto tempo, amizades daquela realmente aconchegante, que já não existe mais, há muito tempo já houve uma ponte quebrada entre essa amizade por causa de palavras precipitadas, por causa de julgamentos precipitados, por causa de tomada de atitudes precipitadas, que parecia que não teria nenhum problema. Essa pessoa é muito amiga, não vai levar a sério. Essa pessoa me tem por estima, não vai levar a sério o que estou dizendo. E a estragou com uma amizade tão grande, de tanto tempo. Que estragou, quem sabe, com a família inteira. Que estragou com o setor de trabalho, onde todo estava reunido. E por causa de uma insensatez, colocou tudo a perder. O que nós aprendemos nessa lição é que as pequenas coisas, ou a falta da sabedoria, pesando a estultícia mais do que a sabedoria, faz-nos tomar decisões precipitadas. Por mais pequena que seja, ela traz grandes efeitos. Em segundo lugar, nós aprendemos que o cuidado com o poder das pequenas coisas. Temos que termos dobrado cuidado com as pequenas coisas. Porque as pequenas coisas, como dissemos aqui na introdução, são coisas que nós não damos muita importância. Eu me recordo agora de um fato de uma mãe americana, seu filho também americano, em que logo de cedo ele começou a ter um costume de sempre trazer alguma coisa para casa, alguma coisa que não era seu. E a mãe observava aquilo e dizia: menino, aonde você arrumou isso? Eu arrumei na rua e tal. E ela nunca se importou e foi deixando por aí. E foi crescendo ele nessa prática de sempre trazer alguma coisa para casa que não era seu. E ele cresceu e se tornou em um profissional marginal. E a sua vida tal foi de cadeias e cadeias, até o ponto em que ele cometeu um crime mais bárbaro e a sua sentença foi o corredor da morte. E já nos seus dias finais, nas vésperas dele se assentar na cadeira elétrica e ser eletrocutado e morrer ali, ele mandou que a sua mãe, que era o seu desejo, que a sua mãe fosse ver. E quando a sua mãe ali estava, ele do lado de dentro daquela grade, ele pediu para que a sua mãe se aproximasse mais próximo dele. E a sua mãe então se aproximou e disse: mais perto. E ela se aproximou ao ponto que ela chegou a encostar na grade. E ele disse: me encosta os seus ouvidos na grade. E ela pensou: ele vai sussurrar ou conversar alguma coisa bem baixo para que o guarda não ouça. E quando ela se aproximou, que chegou aos ouvidos bem perto da grade, ele deu-lhe uma mordida que arrancou a sua orelha fora. E ele disse: isso, eu estou indo amanhã para a cadeira de morte, mas isso é para você nunca se esquecer que você foi culpada de eu estar aqui. Se você tivesse me corrigido quando eu era pequeno, eu não teria vindo parar neste lugar. As pequenas coisas podem causar grandes efeitos. Hoje pode ser ou parecer nada, mas amanhã o seu efeito pode ser devastador. Então nós aprendemos que temos que ter dobrado cuidado com as coisas pequenas na vida, aquelas que nós não damos muita importância. Porque na verdade, quem é que vai dar importância para uma mosca morta? Uma mosca. Quem é que vai dar importância para uma mosca? Ninguém. A não ser aquele outro mosquito do Aedes aegypti, né? Já está morrendo já? Esse, principalmente agora o pessoal já, né? Às vezes até um fiapo de alguma coisa da voando, a pessoa já está batendo com medo dele. Um mosquitinho pequenininho, não é pequeno? Bem pequenininho, mas que causa um efeito muito grande e que pode até levar à morte. Mas não é tão pequeno. É interessante que as pessoas não davam muito atenção a esses pernilongos da vida aí, né?
Agora hoje não, hoje as pessoas estão preocupadas. Aliás, o mundo está voltado em preocupação profunda por causa de um mosquito pequenininho, tão pequeno, mas que causa um efeito tão grande. Estão gastando milhões e milhões e milhões em prevenção contra o que pode esse mosquitinho causar. Então, do lado espiritual, isso não é diferente. Ou seja, para lições de vida diária, não é diferente. Nós temos que ter atenção para as coisas pequenas. Somente quem nunca foi alvo, quem nunca foi vítima de coisas pequenas, que não foi dada importância, que trouxe grande desastre, são pessoas que ainda ficam na inércia. Mas aqueles que já foram vitimados sabem que deve tomar dupla a sua torre de vigília para poder vigiar em todo o tempo, porque as coisas pequenas podem te levar a grandes ruínas, 100%. E nós entendemos então que, na verdade, essas coisas são passadas despercebido dia a dia, e ela vem causando tantos desastres em tantos lugares. Observando, se alguém viesse para a igreja hoje e chegasse aqui e falasse assim: irmão Ailton, eu vi quando eu estava passando claro da luz, eu vinha vindo a pé, e eu encontrei uma mosca lá, mas estava morta, rapaz. Certeza o Ailton ia dar uma boa, uma gargalhada. Eu falei assim: mas o que é que tem isso? Uma mosca morta. Mas se fosse um cavalo, assim, Ailton, quando eu estava vindo, logo naquela esquina, sabe, um cavalo morto, rapaz, lá na estrada, na esquina lá, já ia chamar atenção. Mas o que será que aconteceu com ele? Quem será que matou? O que aconteceu com ele? Chama atenção porque é grande, e é realmente aí que reside o perigo. Porque só damos importância a coisas grandes, as coisas pequenas nós deixamos de lado. Deus está falando conosco que nós temos que tomar atenção, olharmos dentro do nosso reduto, aonde nós vivemos, aonde nós andamos, aonde nós trabalhamos, aonde nós estamos cultuando, porque aqui a Bíblia diz ali em 2 Coríntios que nós somos o pão cheiro de Cristo. Se o perfume ele não estiver com mosca dentro, ele vai exalar um bom cheiro, mas se estiver com mosca morta, vai estar fedendo, seu odor será muito forte e desagradável. O que está querendo Paulo também dizendo aqui? Ele está dizendo que Cristo, através de Cristo, nós temos este bom cheiro, porque nós somos também o bom cheiro suave de Cristo, aleluia, este bom cheiro que vai espalhando, como diz o versículo, entre os que vão sendo salvos. O que quer dizer? Que nessa noite aqui existe um bom cheiro sendo exalado. Louvado é o nome de Jesus Cristo, porque nessa tribuna aqui está o bom cheiro de Cristo, na nave da igreja estão os bons cheiros de Cristo, lá na porta, do lado de fora também está o bom cheiro de Cristo, porque quanto mais perto de Cristo estamos, mais cheiro nós damos. Quanto mais longe nós temos menos cheiro, e se estivermos muito longe, nenhum cheiro teremos. Mas se nós estivermos próximo dele, por onde nós passarmos, vamos deixando o bom cheiro de Cristo entre os que vão sendo salvos. Note aqui nessa noite que esse perfume vai exalando daqueles que estão sendo salvos, entre aqueles que vão sendo salvos. E enquanto esse perfume vai exalando, as pessoas adoram a Deus, glorificam ao Senhor, elas louvam com a alma aberta, e os céus recebem, e Deus se manifesta. Porque o louvor, quando alguém está sentindo esse cheiro suave dentro da igreja, ela não se suporta, não se aguenta, e ela começa a louvar a Deus com mais afinco. Você note que pode a pessoa estar passando o problema que tiver, a situação que tiver na sua casa, na sua vida, mas quando ela chega na igreja e começa a sentir o bom cheiro de Cristo, ela esquece dos problemas, ela louva a Deus. Louvado seja o teu nome. E enquanto ela louva, ela invoca a presença de Deus neste recinto, e a presença de Deus chega, e a adoração é a reação da presença de Deus manifestada neste lugar. Você já sentiu esse perfume nessa noite? Já sentiu que a presença de Cristo está aqui? Pois é isso que acontece em nosso meio. A presença dele nos faz lembrar
de que nós somos o seu pão cheio para espalhar entre os que vão sendo salvos e entre os que estão se perdendo também. Agora, entre aqueles que estão se perdendo, para eles são o mal cheio, aquele que mata. Eles não gostam muito da gente, eles querem muita gente assim. É claro que não são todos, porque existe muito povo que ainda não se entregaram à fé, mas que são simpatizantes, amantes da igreja e da palavra de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Então aqueles que estão realmente nessa situação também são aqueles que estão adentrando para a fileira dos salvos, e estão quase lá na fileira dos salvos. Mas existem outros que estão se perdendo, que são irredutíveis e que não cedem-se ao Evangelho, que é o pão cheio de Cristo. O tempo passa muito rápido, vamos para frente. Mas em terceiro lugar, nós vemos, em terceiro lugar, nós vemos aqui que as pequenas coisas, ela pode causar efeitos devastadores. Para nós termos o bom perfume de Cristo, nós temos que cortarmos as influências más ou ruins, cortar as influências más, ou seja, aquelas que não prestam, de sobre aquelas que prestam. Cortar as influências. Apóstolo Paulo, no capítulo de número, agora não quero errar, acho que é o verso número 15, ou é 15, o verso número 30, alguma coisa, vai dizer que as más conversações, ou as más companhias, corrompem o bom costume. É isso mesmo, nos Coríntios, se alguém tiver aí, pode citar. Corrompe os bons costumes, as más conversações ou as más companhias, corrompe o bom costume. E às vezes parece que não tem problema nenhum, que não vai ter nenhuma dificuldade em administrar a situação. E volto a dizer, é realmente aí que reside o grande perigo, porque nós achamos que temos o controle de toda a situação, nós achamos que podemos controlarmos tudo, e na verdade nós não podemos nada fora de Cristo. Se Cristo não estivermos em nós, não temos controle de absolutamente nada, porque é Ele quem nos dá a força, quem nos dá a graça quando estamos nele para resistir, se nós atentarmos para Ele. Mas se nós deixarmos, e isso sucede com qualquer pessoa, se deixarmos que a estultícia ela pesa um pouquinho mais do que a sabedoria, haverá atitudes erradas, decisões erradas, precipitada, pode ser pequena que seja, ela vai trazer um desastre muito grande, mais hoje, mais amanhã. E nós temos que estarmos atentos, cortar as influências do que presta de sobre aquilo que não presta, ou do que não presta de sobre aquilo que presta. Temos que cortar as influências, porque na verdade não foi a mosca que ficou perfumada porque caiu dentro do balde do recipiente de perfume, foi o perfume que ficou podre, foi o perfume que se estragou. A mosca poderia ter ficado perfumada, porque o perfume era bastante e ela poderia ficar perfumada, mas o contrário, foi o perfume que se estragou. Eu não sei se falo nessa noite com alguém que talvez o seu jarro de azeite está exalando talvez um cheiro que você não gostaria. Eu não sei se esta mosca pousou sobre o perfume da sua amizade com alguém. Eu não sei se essa mosca pousou sobre o perfume entre o seu relacionamento com alguém familiar, no trabalho, na igreja, no ministério, em alguma área de sua vida. Mas se isso aconteceu, o especialista em fazer perfume está aqui esta noite. Você sentiu a presença dele aqui em nosso meio? Ele está aqui para mudar a situação. Pode alguém até dizer, mas olha, essa mensagem está falando comigo sim, tem algumas áreas que eu preciso realmente tomar atento, porque essas coisas pequenas já me pegou, já me prejudicou, e essa mensagem chegou tarde demais para mim. Engano seu, não chegou tarde, chegou no momento, porque enquanto há vida há esperança, e Deus está presente para mudar situações daqueles que querem ser mudados, porque os ensináveis vão sendo ensinados pela palavra de Deus e crescendo de glória em glória. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Então nessa noite eu quero encerrar, porque o horário já passou. Eu quero encerrar dizendo
que temos que tomar cuidado com as coisas que achamos ser insignificantes na vida. Há coisas pequenas que podem causar grandes efeitos, e efeitos que talvez não é aquele desejado que você gostaria, e isso pode estar amargando a sua boca, pode estar amargando o seu espírito, amargando a sua alma, acontecimento que pode estar te prejudicando em algumas áreas da vida, mas hoje mesmo você pode mudar essa situação, porque Deus está pronto para te atender aqui esta noite. Amém, querido? Eu quero te pedir com a permissão do pastor para estarmos em pé. Eu quero orar com você nessa noite. Você que necessita desta graça, você que necessita desta bênção de Deus, você que necessita da influência do Jesus Cristo perfumador por excelência na sua vida em alguma área, eu peço a você que coloque a sua mão sobre o seu coração nesse momento, e nós vamos orar nesse instante, e o Deus que pode todas as coisas, pode quebrar todas as coisas ruins e começar a partir desta noite a trazer sobre a sua vida a vitória certa. Muito bem, obrigado. Muito bem. Ele pode nessa noite mudar a situação sobre a sua vida. Quem sabe você pode dizer, mas pregador, olha, a minha situação já está realmente em desespero, desesperadora, porque as pessoas não acreditam mais em mim, porque as pessoas só me criticam, porque as pessoas não me valorizam mais. Não tem problema, porque enquanto alguém pode estar falando do seu passado, Deus está falando do seu presente. Enquanto alguém pode estar questionando o seu passado, Deus está falando do seu futuro. O seu passado não vai profetizar sobre o teu futuro, porque Deus está aqui essa noite para mudar as situações. Aleluia! Nada do que disserem contra você vai mudar o que Deus tem para a sua vida. Louvado é o nome de Jesus Cristo. E eu quero nessa noite então estender um convite a mais. Você que nessa noite está aqui e quer tomar uma decisão com Jesus, você que quer nessa noite mudar a situação da sua vida, dando um passo em rumo à cruz de Cristo, ou seja, entregar a sua vida a Jesus. Esta é a maior decisão que alguém pode se fazer em vida, é render-se a Jesus dizendo, eu te recebo como meu Salvador pessoal. Quem sabe você adentrou aqui essa noite a convite de alguém, e se você está aqui nessa noite porque o Espírito Santo preparou essa oportunidade para você estar neste lugar, e você nessa noite pode sair daqui tendo a convicção no seu coração, na sua alma, de que você é uma pessoa salva em Jesus Cristo, pois a Bíblia vai te afirmar em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Há alguma pessoa que quer essa noite tomar essa decisão de fé, essa decisão preciosa que só se toma em vida? Eu te convido a erguer uma das suas mãos neste momento, dando um sinal de que você quer receber Jesus como seu Salvador. Quem sabe você é uma pessoa que já caminhou nos caminhos do Senhor, já esteve à igreja, já palmilhou por aqui, mas hoje você se encontra afastado, desanimado, cabisbaixo, derrotado. Mas Deus nessa noite está dando a oportunidade de você neste momento tomar essa decisão de retornar aos caminhos do Senhor, não deixar que a insensatez permaneça, mas com sabedoria tomar essa decisão de fé. Eu te convido a você erguer uma de suas mãos. Tem alguém que quer nessa noite receber Jesus, que quer nessa noite, já está um jovem, eu peço a ajuda de alguém para acompanhar ele até aqui, nós queremos ele mais próximo aqui. Há mais alguém? Onde está a segunda pessoa que quer fazer essa decisão de fé com Jesus, que quer retornar aos caminhos do Senhor? Ou você que nunca tomou essa decisão? A Bíblia diz também através de Paulo no capítulo 16 de Romanos, que com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração você crê, mas com a boca faz confissão para a salvação. Jesus, não basta ser Jesus ao teu lado, não basta Jesus por perto, Ele quer ser o Senhor da sua vida, Ele quer adentrar dentro do seu coração, não para ser mais um, mas para ser o Senhor da sua vida. Tem alguém que quer tomar essa decisão juntamente com esse jovem, de reconciliar, ou de pela primeira vez estar entregando a sua vida a Jesus? Tem um sinal com a tua mão aí, nós vamos orar em seu favor. Este é o momento oportuno para você tomar essa decisão ao lado de Jesus. Temos mais alguém que quer tomar essa decisão? Decisão pessoal que só você pode tomar. Temos alguém?
Nós vamos ainda orar em seu favor, nesta oportunidade. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa diante dos anjos de Deus no céu. E nós alegramos nessa noite, porque corajosamente aqui está este jovem, retornando, entregando a sua vida ao Senhor. E certamente seu nome sendo acendido no livro da vida do Cordeiro. E Deus certamente, se nessa noite der a ordem de retorno a Jesus Cristo para arrebatar a igreja, ele estará sendo assunto entre os salvos do céu nesta noite. Aleluia. Há mais alguém está vindo aqui? Esta jovem senhora que está vindo também dando a sua vida ao Senhor Jesus. Temos mais alguém que quer fazer essa decisão única que se faz com Jesus pessoalmente? Se não houver, eu quero que você que necessita dessa oração que eu disse, coloque a sua mão sobre o seu coração nessa noite. Só você sabe a sua necessidade, só você conhece aonde Jesus precisa fazer uma obra extraordinária. E nós vamos orar por você neste momento. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos, Deus, que as tuas mãos santas, poderosas, as tuas mãos queridas, que foram curtidas sangue no Deus Santo, pelo teu poder e pela tua graça, estender as tuas mãos poderosas e estar neste momento removendo todos os pecados da vida dessas amadas e queridas pessoas que vêm diante do teu altar. Meu Deus Santo, perdoa-lhe os seus pecados cometidos por pensamentos, por palavras, por obras ou por gestos, consciente ou inconscientemente. Lava no teu precioso sangue, escreva no livro da vida do Cordeiro e dê a novidade de vida para essas pessoas. Conduza-as pelas tuas mãos, e a partir de hoje eu ordeno a ti, ó Satanás, inimigo dessas almas, tira as tuas mãos sujas de sobre a vida deles agora, em nome de Jesus Cristo. E a partir de agora são novas criaturas em Cristo Jesus, e para a glória do Senhor nós te louvamos por essas vidas. Salva na tua pessoa, para a glória do teu nome santo. Pai, dê vitória para este irmão, dê vitória para esta irmã, Senhor, que põe a sua mão sobre o seu coração e que necessita, Pai, de uma intervenção divina, urgente, precisa, sobre a sua vida. Pai querido, na área em que está clamando, o Senhor sabe a necessidade. Eu lhe peço, meu amado e querido Deus, atende essas amadas e queridas pessoas nessa noite, entrando com a providência, Pai, e operando o impossível, fazendo, Pai querido, a alegria da salvação brotar nesta vida, e que as pequenas coisas ruins não venham, Pai querido, agora pesar sobre a sabedoria, mas que haja a partir de hoje, com sabedoria, decisões sendo tomadas, e aquilo que já era para ser tomado de decisões, a partir de hoje, Pai, a sabedoria do Senhor venha para esta pessoa, tomar a decisão certa, realizar aquilo que é certo e preciso, em o nome de Jesus. Assombra da sabedoria que o Senhor dá, para a glória do teu nome, eu lhe peço e também lhe agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos nossos amados irmãos, e também a todos os irmãos que estão à nossa retaguarda, especialmente ao pastor Blas e ao irmão Joaquim. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Canta isso comigo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Aleluia! É uma realidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi um trabalho abençoado.
Deus que abençoe o pastor Luiz e todos os componentes que veio nesta noite, do grupo Promessa, que veio nesta noite cooperar conosco, né? Foi uma bênção, porque eu já tive em congresso que veio uma pessoa aceita Jesus, hoje 2 pessoas, né? E eu creio que Deus operou aqui nesta noite, né? Esse dia também teve salvação de alma aqui. Eu quero que os irmãos peguem o endereço dessas pessoas e convida para que amanhã venha no culto à noite, tá? As pessoas que estão perto, convida para ver grande culto amanhã à noite, às 19 horas, tá? Amanhã, convida essas pessoas, o jovem para vir amanhã à noite. Também tem escola dominical amanhã, né? O jovem, né? O jovem vem para a escola dominical, vai ter escola bíblica para os jovens. E a grande escola bíblica também, os irmãos vêm às 9 horas. E à noite o grande culto. Deus que abençoe a todos. Tá? Tem aqui um aviso para que tem cantina ali. Você que não jantou ainda, está com fome, chega até ali. Um pastel saboroso ali, tá? O pastor precisa o melhor pastel do Paraná, do Brasil. É melhor comer assim mesmo, né? Eu falei, não você paga não, pode comer, depois se comer você paga, tá? Aleluia. Muito bem, Deus que abençoe. Luiz quer falar alguma coisa mais aí? Não, só isso não. Então, outro dia, hoje nós tem mais 3 microfones sem fio, falta de bateria, e hoje nós descuidemos de muitas coisas aí hoje, tá? Mas a próxima vez vamos resolver isso aí tudo, né? Muito bem, Deus abençoe a todos. Vamos se despedir então. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizem amém. Deus abençoa. Se Deus é por nós,